turma aqui, turma aí. Vamos para a nossa última aula desse semestre, né? Porque o curso é contínuo, até porque eu prometi um montão de coisas nesse semestre e não aconteceu nenhuma delas, e uma série de coisas em que eu não tinha pensado apareceram. Acho que não ficou ruim, porque apareceram, provavelmente porque precisava aparecer, eu só não tinha me lembrado delas ou pensado nelas quando elaborei a ementa e programa, que é como eu faço, né? Eu tenho lá uma ideia, um tema musical, e estudo, penso, quando acho que está suficiente, dou o curso. Então a ementa e o programa são como se fosse o prefácio de um livro ou de um artigo e os capítulos dele, né? Mas isso foi no ano passado. No ano passado não, no semestre passado. E ao longo aqui da nossa conversa, como sempre acontece, oi Arlete, que bom que você entrou. Como sempre acontece, coisas passaram, né? Então, a continuação desse curso nem é outro curso, como foi a Esperança da Verdade em relação à Tristeza da Verdade, por exemplo. Não, é o mesmo curso, só que com os encaminhamentos que eu prometi aqui e não deu para fazer. Então, no fim da aula passada, eu fiz uma espécie de manifesto, né? Pensando depois, eu me lembrei da figura do homem, um funâmbulo no Zaratustra, que atravessava uma corda estendida com o abismo embaixo. E pensei, bom, pelo que eu, não vou dizer que prometi, mas pelo que eu anunciei no final da aula passada, eu vou estar atravessando essa corda. E não tem rede. Então tem duas opções, ou eu me esborracho, ou eu consigo passar. Eu prefiro conseguir passar, evidentemente. O do Zaratustra se esborrachou, né? Então vamos tomar os cuidados necessários, mas o que eu anunciei como uma espécie de manifesto, e vou repetir agora, e depois vamos ver se dá para fazer uma introduçãozinha ao Aristóteles, para marcar a distância, né? E ao mesmo tempo uma parte das referências, vou dizer mesmo, do paradigma, que vai ser muito amplo dessa vez, daquilo que eu vou tentar fazer aqui com vocês. O que eu vou tentar fazer? Nós estamos diante de uma situação, de uma época, né, em que, sendo possível, dentro daquele meu esquema, que é um esquema só para pensar, né? Não é nenhum sistema, pelo amor de Deus, é um esquema para pensar, que as diversas épocas fazem, e é o que as constitui como épocas, uma experiência ética, e essa é a radical. Antigamente a gente diria fundamento, né? É o fundamento de uma época. Essa experiência significa, cada época tem para si um modo distinto das outras, e insisto, é isso que as caracteriza como épocas, exatamente, essa distinção. Um modo distinto das outras de nós humanos nos experimentarmos entre tudo que nós não somos, entre toda a imensa multiplicidade do mundo, e agora a gente vai começar a dizer do cosmos, né? Que experiência nós fazemos de nós mesmos? Nós nos envolvemos inteiramente no cosmos, como uma parte dele, e não a maior parte, como Camões, os poetas sabem, nos definiu, esse bicho da terra tão pequeno.
Ou nós somos os senhores da criação, os senhores do mundo, né, da terra, do universo, o único lugar em que se pensa, e considerando pensar, mas isso é uma experiência, considerando pensar o ápice do que é possível em termos de ser, nós seríamos, em termos de ser, o mais completo que pode haver, apesar das nossas fragilidades e tal, né? Enfim, como é que nos concebemos? Como a mais alta das criaturas em relação ao Criador, entra Deus então, porque criados à sua imagem e semelhança no que há de mais elevado no próprio Deus, que é o intelecto. Assim foi concebido na Idade Média, mas antes tinha sido concebido como amor. Então a nossa imagem e semelhança deveria ser a da pessoalidade amorosa, Deus, três pessoas em uma só, por amor. Isso, a patrística do 1º ao 8º século, sobretudo Santo Agostinho, teria expressado, né? Enfim, apenas alguns exemplos para não ficar no abstrato e parecer que é um sistema. Em cada época, nós, os humanos, fazemos de nós mesmos em relação ao que nós não somos, fazemos da nossa habitação no mundo, na Terra, no planeta, no cosmos, dependendo da época, uma experiência. Essa experiência, esse ethos, que é a experiência da habitação, da permanência, do estar permanentemente ali, né? Essa experiência ética é o mais radical de uma época de nós mesmos nela. Dessa experiência emerge, e de novo eu digo, eu estou tentando evitar, mas não encontro uma boa palavra para esse evitamento, né? A ideia de que, o que eu vou dizer agora, expresse essa experiência, porque pelo contrário, pode até bastante se afastar dela, que são os sistemas de linguagem daquela época. Dou um exemplo suficientemente remoto para que por distanciamento a gente possa entender o que eu estou dizendo sem muito risco, né? Os pré-socráticos, século VI, meus queridos pré-socráticos, fizeram uma experiência de habitação na Terra, de habitação entre o que eles, os de então humanos, não eram, diferente da dos míticos dos séculos X, IX, VIII, VII, que por sua vez fizeram uma experiência de hibridações, de que as multiplicidades se amalgamavam de algum modo, não todas, o que gerava sobra e as sobras são riscos, mas muitas. Então, semideuses, centauros, ninfas, faunos, tudo misturas de diferentes que criavam uma terceira unidade produzida por duas identidades diferentes, duas identidades, né? E uma terceira identidade que aglomerava aquelas duas, não sendo nenhuma delas, sendo mais do que elas e menos ao mesmo tempo. Um semideus é menos do que um deus, mas é mais do que um homem. Um centauro é mais do que um cavalo, mas é menos do que um homem. Ou ao contrário, dependendo se se olhe pelo homem ou se se olhe pelo cavalo. Então, essas hibridações foram, tanto quanto nós ainda podemos falar em termos paradigmáticos, dos míticos. A porteira para os míticos foi fechada depois pelos pré-socráticos e sobrou para nós a mitologia, que já é um logos do mitos, dessa experiência, né? As mitologias, as narrativas. Então, fizeram ali
míticos, né? Os arcaicos, os muito antigos, uma experiência de... Dá o ok aí que está sendo gravada, senão vai... Mas aqui está, this meeting is being recorded by the host or a participant. Pronto, agora sim. Então, esses míticos fizeram uma experiência de que nós habitamos entre diferentes com os quais podemos nos hibridizar, agenciar, palavra cara aos pós-modernos, né? Agenciar e fazer diferenças que não são oposições de identidade demarcadas, né? Fazer boas diferenças, digamos. Essa teria sido uma experiência, um ethos mítico, a experiência ética da humanidade daquele período na Grécia. Só isso, né? Já é bom, mas daquele período na Grécia. Daí emergiu um modo de linguagem. Eu tenho dito aqui, sacarrolhou-se, que é a imagem que me vem do barão de Münchhausen, né, que estava atolado no lodaçal, precisava sair dali, não tinha nenhum apoio, nenhum ramo, nenhuma corda, e se puxou pelos cabelos, levantou-se pelos próprios cabelos. Então, daí que eu digo, sacarrolha-se uma experiência de um sistema de linguagem que para os míticos foi a narrativa, contar histórias, juntar-se uma comunidade e aqueles que podem contar, os sábios, os anciãos, contarem histórias. E nessas histórias sabe-se que Hércules fez isso e aquilo, que a mulher, a humana Leda, que vinha sendo seduzida pelo deus Zeus e não cedia a ele, cedeu, no entanto, a um cisne, porque o cisne cedeu a um cisne, e o cisne era Zeus travestido em um animal, portanto nenhum deus, nenhum humano, e houve ali alguma coisa entre os dois, né? Essas coisas são fábulas para nós hoje, porque nós olhamos para isso mitologicamente, mas eram uma parte da experiência de habitar o mundo entre tudo aquilo que nós não somos, hibridando-nos com tudo que nós não somos. Então, a narratividade poderá ter sido a experiência de linguagem decorrente, eu tenho que encontrar aqui um verbo, né? Uma palavra, decorrente desse ethos, dessa experiência ética mítica, das hibridações. De um sistema de linguagem decorre, aí acho que se pode dizer, decorre ou mais de né, regime de veredicção. E por oposição ao que nós viemos a conhecer depois, o regime de veredicção dos míticos pode ter sido o de que o que é e o que não é pertencem um ao outro. De que, portanto, um centauro é e não é cavalo, é e não é homem. Digo que por comparação, porque logo em seguida, eu estou chegando lá, no século VI, os pré-socráticos, nossos queridos pré-socráticos, separaram ser de não ser. E Parmênides, entre eles, muito rigorosamente, né? De não ser, nada permitirei que penses e digas, porque nem pensável, nem dizível é o que não é. E, num fragmento de Heráclito, está lá, Homero merecia ser varrido das feiras a bastonadas. Homero, por quê? É o maior representante, o grande ícone do que, vamos chamar aqui, do pensamento mítico. E ele misturava os humanos e os divinos. Houve lá uma reunião entre os olímpicos
antes de uma grande batalha entre os gregos e os troianos, né, em que os deuses tinham que decidir se iam tomar partido entre os humanos e qual. E alguns diziam que não, outros que sim, e de quais seriam. Bem, uns foram invadidos, um pouco como a guerra hoje da Rússia e da Ucrânia, né? Quem se apoia e tal, estava difícil. Aí Atena decidiu que ela ia interferir, não ia só apoiar, ela ia interferir. E como é que interferiria? Tomando o braço de Aquiles. O braço de Aquiles, durante aquela batalha, seria a deusa Atena. Não é que ela daria força ao braço humano, ela seria esse braço. Ela foi esse braço. Isso fez de Aquiles um invencível naquela batalha, né? E isso é narrado ali por Homero, não como uma fábula, mas como uma narrativa do que se passou. Se Homero acreditava nisso ou não, é inteiramente irrelevante, porque nós não temos como julgar isso, nós não somos mais capazes de fazer a experiência, esse ethos mítico. No entanto, olhando um pouquinho para o lado, para os povos originários aqui no Brasil, né, e sem helenizá-los em nada, nós vemos que eles acreditam em determinadas relações entre eles próprios e a floresta, por exemplo, relações que para nós, com a nossa hiperracionalidade, seriam inteiramente fantasiosas e que, no entanto, para eles são totalmente reais, determinam suas vidas. Como num terreiro da tradição africana transplantada, religiosa, candomblé, por exemplo, antes de se começar a atividade, bater os tambores, é necessário pedir licença. E às vezes essa licença tem que ser pedida a uma árvore, que é o totem, né? Totem é uma palavra meio freudiana, mas que é o totem daquela comunidade e que pode dar ou não essa autorização. Nós tínhamos aqui na ECO um colega, um professor de antropologia, que foi para a Bahia, tornou-se um grande estudioso primeiro, depois um praticante radical da religião, do candomblé, e quando ele veio defender a sua tese de doutorado, ele deu 3 toques na mesa. Ele estava pedindo licença ao seu orixá de cabeça para falar num ambiente, vamos dizer, agnóstico em relação às coisas sagradas que ele ia dizer sobre a cultura negra na Bahia e sua expressão religiosa, etc. Com esses 3 toques ele estava pedindo licença para falar nesse ambiente. De certa forma, estava pedindo licença para cometer um sacrilégio. E o orixá podia não ter autorizado. Eu não sei o que aconteceria, ele ficaria sem o grau de doutor. Quanto ele acredita nisso, considerando que ele veio de uma cultura inteiramente racional, científica, etc. Mas ele mudou muitíssimo. Quanto ele acredita nisso? Não sei. Agora, Homero, acredito que acreditasse. E Heráclito também acreditava que ele talvez acreditasse, mas divergia dele a tal ponto que precisava expulsá-lo das feiras onde se falava, né? Porque isso depois, 2 séculos depois, Platão, quando em 2 lances expulsou os poetas da sua república, né, da sua politeia ideal, Homero foi o último, ele respeitou entre o 3º e o 7º livros, ele respeitou Homero, mas no 7º mandou Homero embora também, porque Homero mente. E por que mente? Porque faz hibridações. Porque acredita, por exemplo, que a deusa Atena tomou o braço, foi o braço de Aquiles naquela batalha. Mas Platão não diz, eu estou dando aqui como exemplo, porque foi o exemplo que eu dei.
Então, pensado daqui para trás, daqui sendo o século VI dos pré-socráticos, pensado daqui para trás, a experiência, os regimes de veredicção das narrativas míticas correspondentes, né? Ponho sempre essas palavras com muitas reservas, essa especificamente, essas que fazem essa relação agora, correspondente ao ethos daquela época, misturavam ser e não ser com grande liberdade, sem que isso constituísse para aquela cultura um problema. Então, um regime de veredicção de grande liberdade, porque o que institui diferença, que é ou bem ser ou bem não ser ou não ser, eis a questão de Shakespeare, é uma expressão, né, poética de algo muitíssimo antigo, porque as diferenças irreconciliáveis se estabelecem entre ser e não ser. Não ser não pode ser. Né? Ser não pode não ser. Por isso, por exemplo, é que o tempo não pode passar. E os gregos não conceberam uma história contínua, como os judeus fizeram, por exemplo, a partir da criação. Porque Deus criou o mundo no tempo, e o tempo junto com o mundo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Nos gregos isso era impossível, porque ser, a grande abstração unificadora de todas as diferenças, que os pré-socráticos inventaram e delegaram depois, e que foi trucidado, cortado, né, mas mantido ali, ferido, sangrando, mas mantido, não pode passar, não pode não ser, não pode ter passado, não pode ainda não ter chegado. Está ali chegando, fez a curva, está por vir, já já. Então não tem passado, não tem futuro. Né? O tempo do ser é a eternidade. Ser não pode ser diferente de si mesmo. Se for diferente, não é. E o que não é, não é. Então já não se estará mais falando de ser. Essa diferença, no regime de veredicção dos pré-socráticos, dos míticos, aparentemente, tanto quanto nós ainda podemos chegar neles, olhando para essas outras culturas, por exemplo, dos povos originários, por exemplo, das culturas africanas transplantadas, que estão próximas de nós, olhando para elas, e com o que nós conhecemos, do que nos foi narrado diretamente da cultura grega, nós sabemos algumas coisas, né? A mitologia grega nos dá pistas, deforma a experiência do ethos mítico, porque ele acrescenta o logos, que lá não estava, mas nos dá algumas pistas. Bom, então, com isso nós temos esse ethos, esse sistema de linguagem, a narrativa, a narratividade, e esse regime de veredicção, onde não há diferença que não seja imediatamente amalgamada numa unidade que não é de tipo dialético, não é uma superação, é um acrescentamento, um a mais que é também um a menos, ou dois a menos, cavalo, homem, mas é um a mais, que é os dois. Bom, a ruptura dos pré-socráticos com esses três lances se fez, de novo, tanto quanto nós podemos chegar a eles, que foram bloqueados, já que estamos perto da Copa do Mundo, pela excelente defesa filosófica ocupada por Aristóteles, um zagueiro invencível, né? Foram bloqueados ali e só voltaram no século XIX e os livros deles não existiam mais. Os fragmentos foram catados nas obras de outros e não estavam, entre aspas, com a referência bibliográfica. Esses são os fragmentos que nós temos dos pré-socráticos, mas tendo-os e refletindo sobre eles, né, o que tem sido feito desde o século XIX, como eu já disse aqui, Nietzsche deu o primeiro curso sobre os pré-socráticos, organizou as escolas e a sucessão das escolas pré-socráticas. No século XIX, Heidegger passou a vida trabalhando sobre o pensamento pré-socrático, na direção dele, né? Porque ele chamava o salto originário, salto para a origem, não só da filosofia, mas do próprio Ocidente, assim Heidegger pensou, o momento pré-socrático, esse ethos, digo eu, esse ethos que foi
acho que não preciso ressalvar de novo, tanto quanto nós podemos, que foi o de que em toda a multiplicidade, que precisa ser preservada e não negada, em toda a explosão do muito haver, impera uma unidade que não é nenhuma coisa que unifica, é um princípio que vale indistintamente, igualmente, para todas as diferenças. Aqui deram o bom nome de ser. Ser é um verbo no infinitivo e não significa nada. Como eu digo sempre aqui, diferentemente de cantar, andar, fazer, amar, que imediatamente dizem aqui vem, ser não. É preciso dizer ser guarda-chuva, ser fio de carregador, que eu acabei de abalar e fez balançar um pouco aqui a nossa gravação. É preciso dizer do que se trata em termos de ente, de coisa concreta, vamos chamar de real, quando se diz ser como verbo no infinitivo, tanto absoluto, que não é coisa alguma. Ser não é coisa alguma. Todas as coisas é que são. Então, essa experiência da unidade múltipla, não é a unidade na multiplicidade, isso veio depois, da unidade múltipla, da tensão de toda a multiplicidade na unidade que reúne. De um todas as coisas, de todas as coisas um. É um dos fragmentos de Heráclito que talvez mais faça transparecer esse ethos, né? da unidade cósmica. A palavra é usada, cosmos, é o mundo, é a totalidade. Né? Daí sacarrolhou-se um sistema de linguagem distinto do mítico, que foi a questão que faz refletir, que faz experimentar multiplicidade e unidade na sua recíproca constituição, naquela tensão de logos e physis das duas páginas da folha de papel, né, que eu gosto tanto aqui como metáfora física. Uma folha é uma unidade absoluta, mas que exige a dualidade de página e página. Por que a unidade é absoluta? Porque eu não consigo tirar uma página dela e deixar a outra. Se eu dobrar, eu dobro uma página concavamente, a outra convexamente, mas eu dobro as duas. Se eu rasgar, eu rasgo as duas. E a unidade de folha. Então, essa experiência da irmanação, vamos inventar essa palavra, né, da irmanação entre a força cósmica que reúne e a força cósmica que dispersa, né, é para ser experimentada, refletida na forma de linguagem que é a questão. Pôr em questão é a linguagem inventada a partir do ethos pré-socrático. Pôr em questão não é a mesma coisa que fazer uma questão, quer dizer, perguntar e responder, como nós depois aprendemos, as questões de matemática, questão e resposta. Não é isso, é refletir. E refletir, quer dizer, fletir para si mesmo, para apropriar-se, apropriar-se, não de algo, mas apropriar-se em algo de si mesmo, que nós fazemos parte dessa multiplicidade una, dessa unidade tensamente múltipla, né? Já falo sobre isso, mas já falei tantas vezes, falo de novo. Então, esse refletir não é um conceber, é um experimentar. Então, a questão reflexiva, experiencial, essa é a linguagem dada a partir do ethos que os pré-socráticos experimentaram e que depois foi bloqueado por Aristóteles, praticante de um outro ethos
de um outro sistema de linguagem, de um outro regime de veredicção. Então, só para esclarecer o ponto do refletir, significando dobrar para si, para apropriar-se. Fragmento de Heráclito. Sendo o Logos, digo eu, a força que reúne na dispersão, mantendo-a dispersa, toda a dispersão na unidade de todas as coisas de todas as coisas, né? De Logos e Physis na sua tensão recíproca biconstitutiva, né? Então, sendo o Logos, voltando ao fragmento, sendo o Logos o que é comum, vão, no entanto, alguns homens supondo possuírem uma inteligência particular. Claro, todos os homens possuem uma inteligência particular, mas essa não é a questão. O que significaria de grave se nós nos comportássemos como se o primordial fosse possuirmos uma inteligência particular? Nós imediatamente estaríamos nos opondo às multiplicidades, jogando-as lá para fora. Foi o que os sofistas fizeram no século seguinte, e os filósofos engoliram. E nós temos até hoje, até o momento do beijo do morcego, até a pandemia, quando a natureza expulsa, retornou, porque não há mais espaço para ela ficar expulsa. Nós globalizamos o planeta. Então, vão alguns homens supondo possuírem uma inteligência particular, significa uma violação do grande princípio de que Logos é o que é comum, e ser comum é o que é a grande experiência ética da qual se deve falar, experimentando unidade e multiplicidade. Heráclito experimentou de um modo, Parmênides experimentou do outro, e disseram. Aquilo que eles disseram foi na expressão de linguagem da experiência ética da unidade de ser, na multiplicidade dos entes, mas isso é uma frase que Heidegger diria no século XX, não seria necessária para os pré-socráticos, mas é talvez necessária aqui para nós, né? Dessa experiência, desse ethos, a linguagem que questiona, refletindo como experiência, não como teoria, ganhando-se, portanto, o homem na medida em que ganha a multiplicidade, da qual ele faz parte. Não há fora, há a totalidade, uma vez que nada não é, a totalidade de ser envolve toda, por maior que seja a multiplicidade, a diversidade, a explosão, a híbris, a demasia de tudo ser e de nada não ser. Bom, o regime de veredicção, o regime de verdade dessa época, a que se deu o nome de aletheia, que quer dizer verdade, mas que ali nos pré-socráticos tem uma característica especialíssima e nunca repetida, que é a de não se poder conceber, quando se faz a experiência, não a teoria, não tem epistemologia aí, teoria do conhecimento, o conhecimento não é a questão. A questão é refletir experienciando. Essa é a linguagem. Não se pode, quando se faz a experiência de serem todas as coisas, excluir-se o homem de serem todas as coisas. Portanto, o discurso não é o sistema de linguagem do qual decorre um regime de veredicção, que é falar sobre um lá fora. Não é. A experiência de verdade nos pré-socráticos é, portanto, a própria experiência da totalidade
em movimento. Em movimento, porque as multiplicidades se mexem, movem, e por isso a intuição de Heráclito do tudo fluir, do tudo passar, do nada estar sempre idêntico a si mesmo, e no entanto o fluxo sendo o que é, né? É como dizer, o ser do passar, não, o ser do estar passando é o passar, tudo deve passar. E essa é a unidade de tudo, é nunca ser idêntico a si mesmo, é estar sempre em devir, em vir a ser. E essa teria sido a crítica de Parmênides a Heráclito, se é que foi uma crítica de Parmênides a Heráclito, mas foi assim que Platão viu e assim nós adotamos, né? Nós incorporamos à história da filosofia, que nesse caso começa em Platão e Aristóteles, e não nos pré-socráticos. Como para nós começa nos pré-socráticos, Heidegger nos ensinou isso, e faz grande sentido o que Heidegger disse a esse respeito. Então, ali não se estava fazendo uma experiência da verdade como algo que o homem, pondo-se numa distância em relação ao depois chamado real, diz sobre ele. Não se trata de dizer. Outro fragmento. O Deus de quem é o oráculo em Delfos, que é Apolo, Deus da sabedoria, nem afirma nem nega, mas dá sinais. Não afirma nem nega significa não diz para afirmar e negar. Ele não é discurseiro, ele mostra, ele assinala a presença e a ausência. Um fogo sempre vivo, está em outro fragmento, é cosmos, tudo que há, o mundo. Um fogo sempre vivo, que se acende a intervalos e se apaga a intervalos, que mostra e esconde, aparecer e desaparecer, né? Ocultar-se e do oculto desvelar-se, sem que a ocultação se liquide com isso de uma vez para todas, que é a presunção da ciência moderna, da ciência iluminista. Vamos acabar com a escuridão, só haverá claridade. É sempre de se perguntar, digo eu, se só há claridade, como é que se sabe que há claridade? Uma vez que não há fundo. Se só há dia, como é que se sabe que há dia, se não houver noite? E se não houver diferença entre dia e noite, e ao mesmo tempo, conjunção, porque um sai do outro e leva ao outro. Então, essa magnífica experiência pré-socrática, bloqueada por Aristóteles, nos dá a pensar. Não é uma coisa que nós saibamos, nem sei se é uma coisa para nós virmos a saber como um conhecimento objetivo do que poderia ser verdade, ou finalmente do que, se nós conquistássemos essa convicção, do que é verdade no nosso tempo em que se diz que nós estamos pós a verdade. O que estaria pós a verdade? Poderíamos dizer, seria um sonho, né? Dizer, pós a verdade está a única experiência de verdade que não sofreu com a história, porque não passou, ficou lá resguardada. Por que Aristóteles bloqueou? Ficou lá resguardada. Podemos trazê-la para nós num momento em que estamos sendo obrigados, sob pena de morte, a fazer a experiência, o ethos, que se expressa em termos como meio ambiente e antropoceno, palavras nossas, totalmente da nossa época. O que é que meio ambiente significa? Significa que tudo que é o mundo é o nosso ambiente, é o meio em que nós estamos, é o ambiente e a ambiência do nosso estarmos em algum lugar, não estamos fora de nada. Estamos totalmente dentro e aí nos movemos junto com isso que se move junto conosco, o mundo.
a natureza, o cosmos. Portanto, comovemo-nos. Não só movemos-nos juntos, como desveladamente, comovidamente, porque temos em nossas mãos algo que podemos destruir e que pode nos destruir na medida em que o destruímos, né? Que é a natureza, é o planeta. Então, a totalidade infugível, exceção Elon Musk indo para Marte, né? A totalidade da qual não podemos fugir, que é o planeta em que estamos contidos e é o nosso meio, do qual nos alimentamos em demasia e o matamos parcialmente e ele retorna sobre nós. Então essa experiência de meio ambiente que destrói, ou deveria destruir, destrói a longa experiência que nós tivemos, 25 séculos, desde os sofistas do século V, de que nós estamos aqui e a natureza lá fora, e que nós temos como tarefa conhecê-la. Nunca um pré-socrático diria isso. E dizem os sofistas, mas nós não podemos, porque ela é caótica, ela não tem ordem, e onde não há ordem não pode imperar a razão. O que é inteligibilidade na razão? Então não há verdade. E dizem os filósofos, e prevaleceram, sim, há verdade. O que há é que ela é extremamente difícil de alcançar, nós possivelmente não a alcançaremos, porque ela é a sabedoria que é divina, e que os sofistas violaram, vendendo seus cursos por dinheiro, né? E simulando ensinar o que eles sabiam que não sabiam, porque se não há verdade, eles sabem que não sabem. Aquilo que, no entanto, ensinam e por esse ensino cobram. Esse foi o ataque, um dos ataques, né? Socrático, sobretudo, aos sofistas. Bom, ganhamos, os filósofos, né? Ganhamos para dizer, há verdade, sim. E ela está oculta. Ela, a verdade, existe como verdade, não é nem de longe, né? o que os pré-socráticos disseram. Verdade era para os pré-socráticos o próprio movimento da totalidade, diferenciando-se e unificando-se, e nós com ele. E nós com ele, nunca fora. Ora, um filósofo dirá, a verdade se esconde em algum lugar, e nós precisamos encontrar esse lugar e retirar a verdade do escondimento, e isso fazemos pela razão, isso fazemos pelo pensamento. E aí para Platão foram as ideias e as suas cópias, as cópias e os simulacros, verdade e erro. Para Aristóteles foi a substância, aquilo que se segura em si mesmo, que se garante, que é seu próprio fundamento e que é composto do aí é o grande e o pequeno, da composição, né, de forma e matéria. Foi como Aristóteles encontrou a verdade escondida, onde? Na forma que depois chamou essência, né? Na forma que está determinada individualmente, singularmente pela matéria, e a matéria nos engana, nos levando para o que Platão chamaria os simulacros, as aparências de realidade, que no entanto não o são, não são realidade. Então, por um processo longo, trabalhoso, brilhante, de abstração do que é singular e individual na substância, quer dizer, no todo que se sustenta em si mesmo, mas que está fora de nós, fora do qual nós estamos, olhando para ela, a substância, como nosso objeto, coisas às quais nós temos que acrescentar palavras. A verdade existe, mas é nessas condições.
e precisamos, portanto, descobri-la, o que não significa aquele não encobrimento, aquele não velamento, que nós humanos podemos ajudar desvelando e desencobrindo, mas que pertence à physis, pertence à totalidade do que é. Não a nós, descobridores. Até hoje a gente diz, a descoberta científica, a descoberta do quarto, né? Significa, agora não tem mais ocultação, nós sabemos, é nosso, está na nossa ciência, incorporamos a ciência, tanto do infinitamente pequeno, né, da física quântica, quanto do infinitamente grande, porque foi uma partícula, né, esse quark, foi uma partícula, um dos 4 tijolos elementares do universo, nada menos. Mas agora nós sabemos, ela existe, lá fora. Aliás, nem existe mais, mas existiu num tempo, lá fora, tempo do universo. Mas nós agora sabemos o que é, descobrimos o que é. Isso é Aristóteles. Nesse sentido, nós nunca deixamos de ser aristotélicos. Na nossa época, nós bem que precisaríamos de uma intuição de verdade, quer dizer, de um regime de veredicção que fosse capaz de nos entregar a totalidade e nos entregar à totalidade, meio ambiente significando isso, e antropoceno também, essa época geológica que pertence ao Pleistoceno, do Quaternário, do Cenozoico, são milhões e milhões e milhões de anos, e recentemente na forma em que nós, os humanos, somos uma força geológica, meio ambiente, pertencemos, né, ao mundo, à Terra, ao planeta, somos uma força geológica cuja ação afeta o planeta, cuja afetação nos afeta. Nem precisamos falar nos gases de efeito estufa, no aquecimento global, que chove onde não devia chover, onde não chovia, e faz deserto onde chovia, e ilhas da Micronésia já desapareceram pela subida do nível dos mares, né? O degelo das calotas polares e o efeito que isso tem sobre a temperatura, o clima do planeta, o que não é uma questão de termômetro, é uma questão de vida, né? Enfim, meio ambiente, antropoceno, são palavras, talvez melhores venham a haver, nesse momento são boas palavras para dizer o ethos, a nossa experiência de habitarmos o planeta com o qual não sabemos falar. Nós temos ainda, o susto da pandemia, que consistiu numa proximidade tamanha entre a espécie humana e uma outra espécie, os morcegos, na qual espécie essa, os morcegos, o vírus existia, mas não fazia nenhum efeito danoso. Essa zoonose que houve, a passagem de uma espécie para outra espécie desse vírus, para uma segunda espécie que não o suporta, que não tem defesa contra eles, como os nossos povos originários, os indígenas, não tinham defesa contra o vírus da gripe, com o qual nós convivemos perfeitamente. De vez em quando se morre dele, quando os grandes surtos se fazem, né? Mas foi o motivo de extinção em massa, né, de indígenas, quando lá nas primeiras vezes os europeus entraram em contato com eles. Assim, não foi um caso zoonose, porque eram todos humanos, mas assim, essa passagem do vírus dos morcegos para os humanos, isso que poética e indecorosamente eu chamo o beijo do morcego, né? O beijo do morcego foi um susto que nós tomamos quando percebemos, mas a questão é, nós não percebemos inteiramente, devíamos.
Talvez venhamos a perceber, porque nós entramos agora num regime em que nós e a natureza estamos no mesmo lugar. Todo o esforço de milênios que nós fizemos para afastá-la, torná-la um objeto fora de nós, estabelecer essa linha do fora, fazer as nossas cidades, metaforicamente falando aqui, cidade como a cultura, que é o nosso mundo, fazer as nossas cidades inexpugnáveis pela natureza, de modo que aquela cançãozinha, e o mato cresceu ao redor, não, o mato não cresce ao redor porque nós nos defendemos da natureza. E de repente, as fronteiras ruíram quando nós globalizamos o planeta pela eficácia tecnológica, a natureza entrou. E nós nos confundimos com ela. Afinal de contas, nós não somos um animal racional? Sim. Racional aqui é adjetivo. Mas nós levamos 20 e tantos séculos para eliminar o substantivo do que nós somos. O que nós somos, substantivamente, um animal entre animais, com peculiaridades tais que podem nos dar a desmesura de nos considerarmos reis da criação, porque possuímos a razão e, portanto, podemos nos impor por ela aos outros animais, que eventualmente, com toda a razão que nós tenhamos, quando estamos no habitat dos outros animais, eles podem nos comer, né? Então a superioridade não é tão grande. Nós nos surpreendemos, não devíamos ter nos surpreendido, porque a ciência tinha avisado isso. Nós nos surpreendemos com o excesso de proximidade, e não é nem de proximidade, agora realmente houve uma contração de tempo e espaço nosso e da natureza, a tal ponto que nós podemos dizer, não é o calendário que nos dá o tempo, é a natureza. O nosso tempo durante 2 anos foi o tempo do vírus. A nossa retração foi dada pelo tempo do vírus. A nossa pergunta em relação ao futuro naquele momento foi, até quando? Mas só o vírus podia dar a resposta, só que ele não pode ouvir a nossa pergunta. Então, nesse momento em que, em relação à verdade, se diz, não falemos mais nisso, falar nisso mesmo que em termos de crise da verdade, crise da representação, seria voltar ao final do século XX, ao momento dos pós-modernos, né, em que eles, em função da eficácia tecnológica, das simulações e simulacros, e sua alta produtividade de efeitos, portanto, postos para poderem ser consumidos, tão logo uma demanda se faça, uma demanda que pode ser seríssima, como pedir a um banco de células, que são células-tronco, quer dizer, são virtualmente qualquer célula, mas são uma célula, são realmente células, virtualmente qualquer célula, e houve um incêndio de proporções desmedidas e se precisa de pele, faz-se uma demanda de consumo de pele ao banco de células-tronco, e elas se convertem em pele. Mas é uma coisa fabulosa, sem dúvida, né? Mas que ainda permite falar em verdade, porque nesse de simulação e simulacro, regidos pelo consumo, sustentados pela eficácia tecnológica, há ainda a ideia da similaridade, de um como se fosse real, como se fosse verdade, sem o que não há consumo possível. É preciso nós estarmos convencidos de que aquilo é eficaz, para então consumirmos segundo a demanda que fizemos e ficarmos satisfeitos com o efeito. No caso, curar várias pessoas, salvar a vida de várias pessoas. É preciso haver verossimilhança, é preciso haver alguma célula que não seja pele, e que, no entanto, haja verossimilhança de que ela possa se tornar pele, e que efetivamente ela se torne pele, e aí o virtual acaba e o real volta. Então, há aí ainda uma circulação entre virtual e real, uma circulação que os pós-modernos quiseram eliminar, eliminando o real, não eliminando, mas dizendo ele perdeu credibilidade. Os virtuais, as redes, isso é o que realmente é interessante, não é que é mais verdadeiro, é interessante.
porque produz esses resultados, porque é eficaz. A ideologia da eficácia, né, é da nossa época. Bom, mas diria alguém da pós-verdade, não vamos voltar lá às décadas de 80 e 90 e ficar discutindo sobre real e virtual, sobre simulacro, simulação e similitude, similaridade, para de novo misturarmos virtual e real e colocarmos a verdade numa dimensão muito fragilizada, né? muito fraquinha, mas ainda beliscando o virtual e reivindicando seu lugar. Ora, olhe, isso é uma célula, isso é realmente uma célula e isso é verdade. Essa célula não é pele e isso é verdade. Quando essa célula se tornar pele, ela que é virtual deixa de existir e isso é verdade, e passa a existir pele e isso é verdade. Então há um jogo ainda, uma confusão entre virtual e real, entre verdade, simulação e simulacro, né, que lá nas décadas de 80 e 90 fizeram escândalo, né, e alimentaram polêmicas. Alguém da pós-verdade, algum defensor do verbete da enciclopédia, do dicionário de Oxford de 2016, né, nos diria, larguem disso. A mim já perguntaram várias vezes, por que você insiste tanto na verdade? Isso muito antes dessa conversa de pós-verdade, e que repetiria agora, não, agora chega, né? Agora você já sabe que não é mais para insistir. Não sei. O que é que eu sei? Que nós estamos fazendo uma experiência, um ethos, que nos diz que o nosso estarmos entre o que não somos é um estarmos dentro sem fora, de que, portanto, de novo, porque os pré-socráticos já fizeram isso de outro modo, de novo, nós só podemos pensar em termos de totalidade, fora da qual nós não estamos, porque não há nada fora do todo, por definição. Se houver alguma coisa, que seja, uma mosca fora do todo, o todo não é todo, é todo menos mosca, e portanto não é todo, né? Então, a totalidade é a experiência é o ethos da nossa época, né? Do qual se sacarrolham regimes, sistemas de linguagem ainda em oscilação. O Kuhn, que foi um historiador da ciência e um matemático, que inventou a ideia de paradigma como uma ideia norteadora, ele nos ensinou que os paradigmas podem ser normais, podem estar em flutuação, e depois um novo paradigma, será um paradigma normal, quer dizer, normal no sentido de que dá a norma, se estabelece. Nós estamos estamos num paradigma em flutuação, porque não somos capazes de dar conta dessa experiência radical que já fizemos, da qual, inclusive, ainda estamos morrendo, adoecendo e morrendo, na sua forma de pandemia e na sua forma, vamos chamar ecológica, né, do clima, do ambiente, do nosso meio em que estamos e somos. Nós já estamos fazendo essa experiência, esse ethos já está dado, ele só não foi ainda suficientemente refletido,
de tal modo a que nessa reflexão nós próprios humanos coubéssemos. E é por isso, isto que eu vou dizer agora é um dos por issos, né? Talvez, é por isso que nós sentimos a extinção da verdade declarada na locução pós-verdade, né? A extinção da verdade, sentimos a extinção da verdade como uma reativação daquilo que os sofistas propuseram e os filósofos excluíram. As opiniões, as narrativas que não são discursos de verdade, são sistemas de convencimento, a entrada da linguagem humana na ordem praticamente exclusiva do poder, que é o que nós experimentamos hoje nas formas das polarizações, por exemplo, da desinformação, das fake news, deepfake. Agora tem um sistema, né? Os professores estão desesperados com isso, porque são sistemas em que você dá um problema a esse sistema informacionalizado, e ele faz uma redação, um artigo bem escrito, em boa linguagem, com boa argumentação. Quer dizer, a lógica da argumentação humana está de tal modo hoje estocada informacionalmente que nós podemos, e essa experiência foi feita nos Estados Unidos, nós podemos receber dos nossos alunos excelentes trabalhos que não foram eles que fizeram. Eles só perguntaram lá ao seu computador qual era o exemplo. Acho uma coisa parecida com isso. Por quanto tempo eu posso conviver com quem diverge de mim? Uma coisa um pouco mais radical do que essa, talvez. Uma coisa que vai ali pelo paradoxo do Popper, do Heisenberg, que a tolerância não pode conviver com o intolerante, porque o papel do intolerante é liquidar a tolerância. Isso vale para a democracia. A democracia não pode conviver com o antidemocrático, porque o antidemocrático tem por objetivo exclusivo a exclusão da democracia, né? Então, alguma coisa assim, uma coisa de alguma radicalidade. E veio um excelente paper, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo, que é o das narrativas, o das opiniões, a ponto de que se possa, isso para mim é sempre escandaloso, que se possa, conversando com alguém que diz que a Terra é plana e nós dizermos, não, mas eu posso provar que a Terra é redonda. A pessoa responder, mas essa é a sua opinião, que corresponde à definição do dicionário de Oxford. Os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer outra opinião. Então nós estamos num momento, nós estamos num momento de flutuação dos sistemas de linguagem que nesse momento ainda não, e eu não sei se alguma vez estarão em consonância, fazendo ressoar a experiência ética da totalidade do nós no mundo conosco e ele, né? Sistemas de linguagem extremamente fluidos, expressos nessa definição do dicionário de Oxford, chamada a pós-verdade. E daí, por causa disso, isso é uma crise. Por causa disso, não estamos sendo capazes de formular regimes de veredicção, regimes de verdade, o que parece óbvio.
Pois se nós estamos num momento de pós-verdade, como é que haveremos de elaborar regimes de veredicção? Em que eu me sustento para dizer que podemos e devemos? Primeiro, nesse esquema, é um esquematismo, né? É um sistema de verdade. Nesse esquema de que, em diferentes épocas, nós fazemos de nós mesmos uma experiência distinta das demais, de estarmos entre o que não somos. E nós já fizemos essa experiência. Se nós ainda estivéssemos para fazê-la, perdemos a do século XIX, por exemplo, que nos disse que é a história, é o tempo, né? Ainda estaríamos ali, e Foucault perguntou mais de uma vez, nós ainda pertencemos àquela episteme, como ele chamou, episteme, arquivo, formação discursiva, né, do século XIX, essa da história, ou já saímos dela? Podemos já ter saído dela, nós só saberemos disso quando ela acabar, porque aí nós vamos olhar para trás e dizer, teve essa aqui, que correspondeu ao século XX, começo do século XXI, primeiro quarto do século XXI, não sabemos, né? Poderia ser. Não teríamos feito, então, ainda uma experiência ética da nossa atualidade, no duplo sentido de atualidade temporal, o contemporâneo, e o sentido filosófico de que atual é aquilo que se dá realmente em ato, no concreto de haver. No concreto de haver, a época que é a nossa, digo eu, nós já fizemos a experiência dessa época, é por isso que podemos dizer que ela é a nossa, que é a experiência da totalidade que se expressa em termos de meio ambiente e antropoceno, em que a totalidade é o planeta. A totalidade é pelo menos o planeta. Já fizemos essa experiência. Não decorreu dela ainda um sistema de linguagem capaz de dar conta das oscilações, perigos, riscos, porque é nessa dimensão prática que nós nos encontramos agora e que a filosofia precisa acessar para poder pensar de dentro da vida. Não estamos ainda conseguindo fazer essa experiência de linguagem, o sistema de linguagem correspondente a esse ethos, e por isso estamos nessa oscilação que vem desde o final do século passado, que o pessoal da pós-verdade diz que não devemos retroagir para lá, que é uma roubada, porque nós estamos pós a verdade. E por isso não estamos sendo capazes de retirar desse sistema de linguagem que não há, que está em oscilação tensíssima, um regime de verdade, um regime de veredicção. É nessa inconsistência produtiva, né, positiva, ela produz mundo para nós, entre a inconsistência dos sistemas de linguagem e a virtual inexistência de um regime de verdade, porque se diz pós-verdade, que nós nos encontramos hoje, e é em relação a isso que eu tenho dito, né, que se for isso, se isso for, há um pouco de ironia nessa frase, se isso for verdade, nós estamos mudando de civilização. Não é simplesmente um novo paradigma dentro da civilização que proveio para nós da Grécia e da Palestina judaica, que se encontrou como razão e fé, imanência e transcendência no primeiro século, e daí gerou toda a história que nós conhecemos, e em cuja ponta mais fina e possivelmente quebradiça, e já quebrada talvez, nós nos encontremos hoje, né? Não é um paradigma dentro dessa longa história que está sendo produzido, é uma mudança de civilização, em que talvez não seja mais possível falar de experiência ética no regime do consumismo, do individualismo e do hedonismo absolutos, se vierem a ser absolutos, né? Em que não se possa mais falar de um sistema de linguagem consistente
com essa experiência ética. Então essa flutuação de opinião, narrativa, desinformação, fakes de todas as naturezas, né? Fake news, fake history, fake tudo, deep fake, e pós-verdade, não haver mais a possibilidade de experimentarmos a verdade em relação ao sistema de linguagem em conexão ou consistência com uma experiência ética. Que isto que tem, proponho eu, constituído a nossa civilização greco-judaico-latino-cristã, né, esteja em vias de encerramento catastrófico, e todos os futuros olhados daqui de onde nós nos encontramos. Um dia algo se realizará a que nós já não pertenceremos mais, mas olhados daqui de onde nós nos encontramos, todos os futuros são distópicos, porque não há mais um tempo por vir, porque isso é uma experiência do ethos, o porvir é uma experiência do ethos, que nós já fizemos, mas, insisto, com o qual não consiste ainda ou nunca um sistema de linguagem e, mais ainda, um regime de verdade, de veredicção. Com esse diagnóstico, vamos lembrando dessa pergunta, com esse diagnóstico é que eu estou propondo o salto mortal. Não é um salto mortal. Eu vou estar andando, usar a metáfora de Nietzsche. O homem caminha sobre uma corda estendida ao máximo. Dali pode cair. E Nietzsche diz também: o que há de amável no homem é ele ser uma ponte e uma passagem. Será que o que eu estou propondo aqui é um modo pós-verdade de nós pensarmos o salto do super-homem além do demasiadamente humano, o demasiadamente humano tendo sido tão longamente aquele que acreditou na verdade e se submeteu graciosamente, de graça e como quem recebe uma graça a ela? Mas eu quero andar sobre a corda esticada, sobre o abismo, e para isso peço o auxílio de duas pontas extremas. Na ponta de cá, aquela em que nós vivemos, a compreensão da totalidade do universo como verdadeiramente real. Isso significa, digo de novo, porque eu tenho tanta fascinação por isso que eu devo ter dito aqui várias vezes, quando antes o Hubble, agora muito mais sofisticadamente o James Webb, né, o telescópio, o radiotelescópio em órbita longa, que é o James Webb, e no futuro outros mais perfeitos do que eles, fotografam um evento cósmico, eles estão mostrando o passado, como efetivamente ocorreu. Os cosmólogos com os quais eu trabalho no IDEA me garantem isso. É ontologicamente verdadeiro. Aquelas fotos são, evidentemente, simulações e simulacros, porque aquelas cores, né, refletem a intensidade de calor. Então, quanto mais vermelho, mais antigo, quanto mais azul, mais novo. Isso significa mais distante e mais próximo. Tempo e espaço aqui estão acavalados, né? Quanto mais antigo, quer dizer, mais distante em anos-luz, considerando que a velocidade de expansão de qualquer informação no universo se faz a 300 mil quilômetros por segundo, velocidade da luz. Então, vermelho, mais distante em anos-luz, distante no espaço e no tempo, e no entanto presente no espaço em que está sendo fotografado, realmente presente no espaço em que está sendo fotografado, e realmente ausente desse espaço, porque esse espaço é um tempo muito antigo às vezes, calcula-se
13 bilhões e 700 milhões de anos. O momento em que ou o Big Bang se deu, a hipótese hoje menos aceita, ainda é a hipótese normal, mas a hipótese padrão, né? Mas a hipótese hoje mais sofisticada é a de que o universo se expande a partir de um ponto de máxima concentração, em que ele é praticamente apenas energia e que de novo se expande. Então esse momento de máxima concentração, para nós, o nosso universo atual, teria sido há uns 13 bilhões, 700 milhões de anos, segundo fenômenos mensuráveis pela velocidade de expansão de informação de 300 mil quilômetros por segundo. Isto é real e contém na sua realidade a verdade de ser real. A verdade desse acontecimento ontologicamente real não é a ciência que a diz, não é a cosmologia que a diz. O acontecimento que a cosmologia espelha nos espelhos do James Webb, traduz em linguagem que é uma simulação, em imagens que agora podem então ser conhecidas, parece Platão, né? Cópias e simulacros. Não é a ciência cosmológica que nos diz ser verdade aquilo. A ciência cosmológica constata que aquilo aconteceu independentemente de qualquer observação verdadeiramente. De modo que o grande, não é um paradoxo, é uma provocação, né? A grande provocação entre realistas e nominalistas, sobre realistas e nominalistas já falei aqui bastante, né? Que eu provavelmente também já citei essa provocação. Se uma árvore no meio da floresta cai independentemente de a queda estar sendo observada, os realistas dizem, evidentemente cai. Ela não precisa ser observada para cair. Ela tem essa autonomia porque ela é inteiramente real, é o seu real, não é o real da minha observação. Os nominalistas dizem, não posso saber. Eu posso passar antes e ela estar de pé, estou observando. Posso passar depois e ela estar caída, estou observando. O momento em que ela caiu é mais ou menos como o gato de Schrödinger. No momento em que a observação não pode ser feita, né, na caixa do experimento mental de Schrödinger, a observação por um breve instante não pode ser feita, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Então a árvore está em pé e caída ao mesmo tempo. Não podemos saber. Ao que um realista dirá, não, mas eu posso saber, porque a árvore, enfim, ela se sustenta em si mesma e não no meu olhar, e um nominalista dirá, você está fazendo uma aliança com o olho de Deus, um olho absoluto, portanto um olhar absoluto, um sobrevoo absoluto de tudo que há. Deus sabe se a árvore cai ou não, você não. Se você insistir em fazer uma aliança com o olho de Deus e deixar Deus ver por você, você está regredindo à Idade Média, a metafísica medieval e a teologia medievais, né, abdicando de ser um observador da natureza, o que desde o Renascimento nos foi ensinado e pedido e exigido, né? Essa provocação que sobretudo os nominalistas fazem aos realistas, desaparece. Assim eu penso, né? Faz parte do andar na corda tensa. Ele não diz esticada, é tensa, Nietzsche. Andar na corda tensa sobre o abismo, né? É que tudo indica que os acontecimentos do passado cósmico são verdadeiramente reais. E aí, verdade e realidade não se distinguem, porque não é a nossa observação que as constitui. A nossa observação é muito a posteriori e é produzida por uma série de traduções que simulam. E aí estamos na nossa época, sim? Simulam, produzem simulacros, como foi o grande experimento do bóson de Higgs, lá no grande acelerador de Hadrons,
da Suíça e França, do CERN, né? Simulações, sim, mas simulações de algo que é verdadeiramente real. Isso em nível cosmológico, né? Seria assim. Então, nessa ponta, chamar em nosso benefício a cosmologia. Na outra ponta, chamar em nosso benefício o modelo de verdade e realidade dos pré-socráticos, porque eles não disseram coisa distinta. Eles disseram: verdade é o movimento que mostra e reserva da própria realidade, enquanto vai sendo aquilo que é, porque nada não é. Enquanto vai sendo aquilo que é, verdadeiramente é aquilo que é. E nós, os humanos, estamos dentro desse movimento e podemos observá-lo, mas não determiná-lo. Não são os nossos discursos, aquela inteligência individual contra a qual Heráclito nos alertou, sendo logos o que é comum, vão no entanto, esse no entanto é um alerta, né? Vão no entanto alguns homens, supondo possuírem uma inteligência particular, que efetivamente possuem, mas que não é ela que determina a verdade, não é o discurso que determina a verdade, é o estarmos já sempre dentro do movimento da realidade, que é verdadeiramente o que a realidade é. Disso sabemos pouco, mas temos a informação de que no século VI a.C., filósofos que no século IV Aristóteles bloqueou como filósofos, fizeram uma experiência muito análoga. Essa analogia sou eu que estou fazendo, mas eu efetivamente a sinto como uma poderosa analogia, muito análogos à experiência que hoje os cosmólogos estão fazendo e que é estarrecedora. Que tempo e espaço sejam, a rigor de termos, o mesmo em relação a acontecimentos cósmicos ontologicamente a um tempo reais e verdadeiros, sem distinção entre real e verdadeiro, efetivamente ocorridos no passado do cosmos, no entanto, só perceptíveis no presente do James Webb, por causa da velocidade de expansão da informação desse acontecimento tão remoto no passado e ausente no presente espacial, na presença em que nós o fotografamos. Então, o andar na corda tensa vai estar sempre pensando alguma coisa como: nós fizemos uma experiência de totalidade, estamos fazendo, a qual não corresponde um sistema de linguagem e um regime de veredicção, pela maneira oscilante com que nós estamos fazendo essa experiência. No entanto, nós podemos chamar em nosso auxílio a cosmologia e o pensamento pré-socrático para encontrar aquilo que nos falta hoje, e que então é chamado de pós-verdade, um sistema de linguagem e um regime de veredicção em que real e verdade não simplesmente estejam no mesmo lugar, mas sejam coisas diferentes, sejam o mesmo. Isso é desmesurável, por isso que eu disse, eu posso me esborrachar e vou levar vocês comigo, se vocês estiverem também andando por essa corda tensa e não me esperarem chegar do outro lado para depois tentar a passagem, se é que eu chego do outro lado, né? Isso um grande filósofo poderia tentar, eu sou um pequeno filósofo, mas metido, né? Que a gente precisa continuar pensando, e estão nos dizendo que não, que essa possibilidade acabou. E se neste ter acabado essa possibilidade, existe em potência, vamos dizer assim, não é uma boa palavra, existe realmente, também não é uma boa palavra, existe, pronto, não precisamos adverbializar, existe a possibilidade de nós estarmos fazendo uma mudança
de civilização, eu creio que nós temos o direito de nos movermos em relação a isso, de não querermos, porque essa mudança de civilização hoje só aparece para nós de um modo: futuros distópicos, que são pós-catastróficos. Não queremos, ou sim, não há problema nenhum, né? Então vamos, sem a minha companhia, né? O que não lhes fará falta, com toda certeza, nem a deles fará falta a mim, quem sabe, né? Temos um a pensar aí, com essas duas ajudas extremas, nas duas pontas de uma história, e nos dizem que a história acabou. Para isso, 15 minutos. Bom, vou dar uma paradinha aqui, mas se lembrem que para isso significava, vou entrar com Aristóteles agora, por 15 minutos, mas você queria fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta, você meio que respondeu a minha pergunta no atacado e no filosófico, mas eu vou fazer a pergunta porque eu queria uma resposta no varejo e no miúdo, até porque eu preciso, estou num sentimento de ajuda, de pedir de ajuda, que é o seguinte: eu lembro que umas aulas atrás, você voltou nisso agora, mas eu vou repetir, você voltou isso agora no filosófico e no atacado. Algumas aulas atrás você tinha falado para a gente que uma coisa que eu achei muito interessante, que você tinha percebido em meados do século passado, especialmente depois do pós-modernismo, a dissociação grave entre a verdade e o real, do ponto de vista conceitual, que sempre andaram juntos e foram se dissociando. E você acreditava, inclusive, que o enfraquecimento da verdade, depois do pós-modernismo, inclusive na situação que a gente vive hoje, onde a verdade não dá mais o tom do debate público, ela tinha muito de enfraquecimento por conta dessa desassociação da verdade e do real. Tinha se afastado, de algum modo, da verdade e vice-versa também. Se falava de real também, não necessariamente se falava de verdade. E aí você tinha lançado como desafio essa junção novamente. O nosso desafio era trazer de volta o real e reaproximar o real da verdade e vice-versa também. Como a gente faria isso, então, para tornar novamente o debate da verdade, o debate do real e vice-versa. E a minha pergunta era justamente essa: como a gente fazia isso no varejo? Como é que a gente trazia isso para o debate diário das discussões das coisas? Porque essa conclusão sua é essa conclusão. Essa é a pergunta. Mas essa é a conclusão no atacado e filosófico. Essa é a pergunta de muitos milhões de dólares que eu não sei resolver. Não sei resolver, mas sei dizer porque não sei resolver. Para quem não ouviu a pergunta, foi Gilberto Scofield que fez a pergunta, que é do Lupa, da Lupa, que cotidianamente trabalha por nós para desentranhar do dito o que pode ser acreditado e o que não pode ser. Você trabalha com desinformação, né? Com fake news e outros fakes. E a pergunta que ele fez foi que há algumas aulas, e hoje repetindo, eu tenho falado no atacado sobre a dissociação que se percebe desde o final do século XX entre o real e a verdade, que de modos distintos andaram sempre juntas. Esse tendo andado sempre juntas, sendo o solo que nos faz poder pensar numa história longa, uma história de 26 séculos, né? Por exemplo, entre outras coisas. Ele não diz, mas acrescento eu. E que eu estou no atacado procurando recuperar não, porque eu não vou recuperar nada, produzir a possibilidade que outros maiores poderão desenvolver, a possibilidade de
uma religação, isso é quase religioso, né? Mas quando eu falei de cosmos, eu senti isso também, um religare, né? Uma religação entre real e verdade, em uma dimensão totalmente outra, digo eu agora, segundo uma experiência radical, um ethos da nossa época, que é expresso nessas palavras, meio ambiente, antropoceno e tal. E, aliás, cosmos também, né? Como está cosmos aí também. A pergunta dele, que trata disso todos os dias, é como é que isso se dá no varejo? Nas nossas relações diárias, como é que nós podemos voltar a fazer essa relação entre verdade e real, sem simplesmente recuperarmos modelos antigos que de fato se enfraqueceram, perderam força e eventualmente perderam vigência, né? Como é que se faz isso? Eu disse, essa é a pergunta de vários milhões de dólares que eu não sei responder, mas eu sei por que não sei responder. A globalização criou para nós um problema sério, seríssimo, vários problemas e várias coisas, várias boas soluções também, né? Um problema é, no nível global, não estão presentes os níveis locais somados. Quer dizer, o global do planeta não é a soma dos locais, das comunidades, sociedades humanas, etc. Então, existe uma relação, evidentemente existe uma relação entre local e global, que, dependendo de se o olhar está mais posto sobre o local e preocupado com a globalização, tem se chamado local, ou se o olhar está mais colocado sobre os efeitos da globalidade e o que pode, em relação a esses efeitos, ser a insistência no local, que pode ser, por exemplo, uma insistência reativa, reacionária, tradicionalista, né? Se chama glocal. Local ou glocal, a questão é, existe entre o global e o local uma relação que não é calculável por soma ou subtração. O que ela implica em mediações que a globalização não nos ensinou a fazer, que a globalização se fez pela planetarização da técnica, pela eficácia tecnológica, pela colocação do mundo na dimensão do mercado, né, do consumo, que não são as características do local, dos locais, de modo que não é simplesmente uma questão de macrocosmo e microcosmo, como durante tanto tempo se trabalhou, né? Macrocosmo e microcosmo, pode ser da vida para o indivíduo, pode ser do cosmos para o planeta, por exemplo, né? Não é isso. Então, quanto mais no atacado estiver a investigação que a gente for fazer, mais tocados por ela nós seremos, porque mais abalados nas convicções microcósmicas e locais segundo as quais nós vivemos, nós estaremos sendo. Mas não tiraremos daí imediatamente nenhum efeito técnico que nos permita agirmos de uma maneira que globalmente nós estamos experimentando como experiência mental. Então, não tenho resposta para a sua pergunta e acho que não há hoje resposta para a sua pergunta. Mas essa é a pergunta dos muitos milhões de dólares, porque se a gente não chegar à possibilidade de fazer essa, não digo transposição, mas nem espelhamento, essa relação, a palavra que for, entre o infinitamente grande do cosmos e o enormemente pequeno das práticas cotidianas, né? Enquanto não formos capazes de fazer essa, não digo unificação, mas essa relação de algum modo, nós não teremos trazido a filosofia para o plano das nossas vidas comuns. Então, se essa é a minha proposta
de pelo menos, quanto ano? 2017, 2016? Né? Por aí, né? Em termos de proposta de estudos, pesquisa, etc. Há 6 anos atrás, né? Se essa é a minha proposta, trazer a filosofia para dentro da vida, eu estou, e por isso é que é atravessar a corda tensa, eu estou propondo que nós só podemos chegar com a reflexão sobre a vida à medida em que a vamos vivendo, tomando uma abissal e absurda distância da vida à medida em que a vamos vivendo, na aparência, porque quando se diz atacado e varejo, o varejo é do atacado e vice-versa. Então, na aparência, se a cada momento dessa imensa distância que nós estamos tomando, nós fizermos a experiência quase poética, a experiência criadora do que isso tem a ver conosco, nós não vamos estar respondendo a pergunta, mas vamos estar sendo afetados pela distância na proximidade. Então, assim como, ao inverso, a física quântica, quando se lançou à descoberta de que o átomo não é, como a palavra diz, o que não pode mais ser cortado, não é a menor partícula da matéria, mas que existem partículas subatômicas e subsubatômicas, inclusive desprovidas de matéria, e que, no entanto, funcionam, né? Como os bósons, os quarks, que não têm presença, funcionaram num determinado momento imensamente remoto da constituição do universo, né? Quando os físicos quânticos pretenderam que essa física do infinitamente pequeno fosse capaz de explicar o infinitamente grande do universo, e um físico teórico como Higgs tenha postulado na década de 60 do século passado a necessidade da existência imensamente remota no tempo de um bóson, que é um desses elementos subatômicos, de um bóson, foi chamado partícula Deus, depois chamado partícula de Deus, porque sem ele não haveria o grude, né? A cola do universo, o que não podia ser experimentado, e em 2011 ou 12 ou 13, o experimento foi tecnologicamente, portanto simuladamente feito no CERN, de tal maneira que, sem que o bóson ele mesmo, que não há, tivesse aparecido ali, ficou certamente estabelecido que ele existe, e com isso resgatou-se toda a astrofísica e uma cosmologia que, sem o bóson de Higgs, teria derrubado a vida de 40, 50 anos de pesquisadores importantes, porque aí haveria universos em que as leis que regem este universo, não estariam todas contidas nesse universo, né? Isso seria um problema físico, astrofísico, cosmológico muito sério. Resolveu-se o problema segundo essa simulação, né? E uma simulação rigorosíssimamente feita. Eu não estou propondo o contrário disso, né? Mas a direção em que eu estou andando pode parecer o contrário disso, partindo do infinitamente grande, chegar ao infinitamente pequeno, mas eles são simultâneos, não é a soma dos bósons de Higgs e dos quarks, bottom, top, fuzzy, happy. Os quarks têm nomes assim, esquisitos, porque eles não são coisa alguma, né, que se possa botar o dedo e descrever, né?
No entanto, eles fazem funcionar o universo. Não é a soma deles que faz o universo. O universo e eles são simultâneos. Então nós aqui também estamos falando de simultaneidade. Nós não conhecemos a forma dessa simultaneidade. Então a eficácia dela não está ainda à nossa disposição. Mas nós sabemos, imaginamos que ela exista. Você está olhando localmente. Eu talvez esteja olhando localmente. Se você puder desenvolver o seu pensamento local, vai dar uma grande ajuda ao meu local, se é que o meu pensamento vai por esse caminho. Então, não entrou Aristóteles, mas eu só digo assim como frase de fechamento deste. Aliás, esse curso não está fechado, né? Diferentemente da Tristeza da Verdade e depois A Esperança da Verdade, que foram 2 cursos diferentes, esse curso continua em março e continua no ponto em que parou. O programa que eu tinha em mente, que eu adotei para mim, que tinha um montão de pontos, eu não saí do primeiro, eu acho, toquei no 5º, alguma coisa assim. Então, o programa continua, o curso vai continuar. E espero que depois de fazer uma pequena recapitulação de umas 2 semanas, né, espero, vamos tocar adiante, e nós vamos começar de Aristóteles, porque Aristóteles foi o embargador maravilhoso, magistral, mas ele embargou o nosso acesso aos pré-socráticos, de que nós precisamos hoje. Ao embargar, nós vamos ser então os desembargadores, certo? Ao embargar, ele formulou a hipótese realista da relação entre as palavras e as coisas, entre as coisas e seu sentido, que pertencem ao homem, que são pensados e ditos, são universais, são os conceitos e as palavras. Ele formulou a mais preciosa hipótese realista de que nós precisamos desesperadamente, porque quando eu digo que, e que os cosmólogos me garantem isso, mas eles não são filósofos, né? Embora esses a que eu estou recorrendo tenham uma excelente formação filosófica, quando eles me garantem que esses fenômenos que o James Webb fotografa são ontologicamente verdadeiros, o que eles estão dizendo é que real e verdade estão no mesmo lugar. O que Aristóteles disse é que não. É que o real está num lugar a que a verdade precisa se submeter, e não o contrário. Essa é a resposta realista. A que a verdade tem que se submeter, a verdade tem que se submeter ao real, tem que ser a verdade do real. Nós precisamos do realismo para poder pensar essa corda tensa. E depois precisamos nos livrar do realismo, porque precisamos nos livrar do que separou real de verdade. E foi Aristóteles. Isso apareceu de uma maneira aberrante no pensamento pós-moderno do fim do século XX. Mas já tinha aparecido de outras maneiras ao longo de toda a história. Do começo da filosofia moderna, quando Descartes, por exemplo, quantas vezes eu já disse isso aqui, né? Quando Descartes diz que ele não pode conhecer as coisas aí fora, porque essas só chegam pelos sentidos, e os sentidos enganam, e portanto ele só pode conhecer as ideias estão todas na sua mente, e ele precisa trabalhar metodologicamente, de maneira muito rigorosa, as ideias que estão confusas na sua mente, para torná-las claras e distintas, e por que claras e distintas? Poder fazer discurso, que é onde se encontra a verdade e o erro, segundo o método que pode corrigir então o erro e declarar a verdade. Ele está rompendo aí as relações entre real e verdade, e Nietzsche rompeu, e os pós-modernos romperam.
Mas não é dessas rupturas que nós precisamos. Nós precisamos da ruptura aristotélica, porque essa é a totalmente radical. Ela foi feita em termos de uma ontologia, de uma teoria do ser, uma teoria do que é real, e verdade se submete a isso. Então há aqui separação, como eu tenho dito em relação a um dos livros, né, da lógica de Aristóteles, que é sobre a interpretação. Eu digo, esse livro é as palavras e as coisas de Aristóteles, né? Porque ele fala do significado das palavras em relação às coisas e o que significa significar. Ele está falando da diferença entre o real e a verdade, entre o concreto do real e o universal, questão dos universais, né? Tem sede, uma das sedes aí da linguagem, que carrega a verdade. Então nós precisamos compreender muito bem a forma, a primeira. Platão fez a sua, mas não lhe deu, né, entre as ideias e as cópias, mas não deu essa sistematicidade. Então a primeira grande separação entre real e verdade, quando no entanto elas ainda se pertencem, porque a verdade precisa se submeter ao real, ou não será mais do que enunciados sem sentido, alguma coisa como os sofistas faziam, um balbuciar distante do real. Então nós precisamos de Aristóteles, porque ele separou real de verdade, mas ele separou de tal modo que a verdade pertence ainda ao real, mas não é ele, como foi aparentemente foi no pensamento pós-moderno, que nós vamos, no pensamento pré-socrático, que nós vamos trazer para a nossa proximidade quando trouxermos também o pensamento cosmológico. Como isso vai acontecer, eu não tenho a menor ideia. Daqui até lá eu vou ficar pensando, vou ficar estudando, e se tiver sorte eu vou poder formular para vocês uma nova ementa de curso, que não seja a repetição dessa, porque afinal de contas esse curso deu uma caminhada, não é? Mas esse curso vai continuar. Os objetivos estratégicos dele estão longíssimos de terem sido atingidos nesse curso. Mal foram formulados, estão como hipótese. A corda tensa está aí, não tem ninguém andando por cima dela ainda, e nós precisamos andar. Então, lembrete de final de curso. O próximo começa com Aristóteles, a separação entre real e verdade, a subordinação da verdade ao real, e o que vem depois. Aí vamos ver se eu vou fazer uma história, espero que não, se eu venho direto de Aristóteles para cá, daqui para os pré-socráticos, dos pré-socráticos para a cosmologia. Afinal, os pré-socráticos foram chamados de físicos, porque tratavam da física, do cosmos, né? E a cosmologia de hoje, na reflexão de alguns, Mário Novello, que é com quem eu trabalho uma ideia, né, mais de perto, Luiz Alberto Oliveira, pedem uma metacosmologia. E eu só consigo ouvir metafísica, como se diz isso, né? Então, entre metafísica e metacosmologia, alguma coisa vai aparecer, ou não, mas nós vamos nos esforçar muito para que apareça, e durante aí as 15 semanas do próximo semestre vamos nos divertir um pouco, né? Então, bom Natal para todos. Natal, para quem acredita e para quem não acredita, convencionou-se ser um momento em que pequenas ou grandes esperanças são reacesas depois de terem se apagado ao longo de um ano muito sofrido para nós. Que se acendam essas pequenas e grandes esperanças agora nesse fim de semana, que com elas a gente possa se fortalecer e se reencontrar com alegria em março do ano que vem. A Ana vai dizer para vocês em que dia, mês é março, ano é 23, e até lá sejamos, como for possível, alegres e felizes. Curso acabado.